Olha, notícia de impacto hoje no esporte. Jogadores do Flamengo, um time gigante aqui do Brasil, sofreram uma tentativa de assalto bem violenta. Teve tiro e tudo aqui no Rio. Pois é, aconteceu agora de madrugada, né? Quinta-feira, dia 8 de maio. Isso. E para situar quem tá ouvindo, o time estava voltando da Argentina, jogaram pela Libertadores, empataram em 1-1 com o Central Córdoba. E desembarcaram no Galeão, de madrugada. E seguiam para casa, sabe? Pela linha amarela, que é uma via expressa super movimentada aqui. Fundamental mesmo. E foi ali que aconteceu o ataque, né? Por volta das 5h30 da manhã, já na altura de Bom Sucesso. Uma hora complicada. Complicada. A gente tem aqui relatos da imprensa, notas oficiais também, e a nossa ideia é justamente analisar isso. Entender os detalhes, as reações, o que isso tudo significa, né? Com base nessas informações que a gente tem. Exato. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses fatos. Vamos lá. Então, a dinâmica foi uma tentativa de assalto, né? Vários carros de jogadores envolvidos. Sim, não foi só um carro. Não, mas o caso que chamou mais atenção foi o do goleiro, o argentino Agustín Rossi. O carro dele foi o alvo principal dos tiros, pelo visto. Isso. 4 disparos atingiram o carro dele, que é blindado, importante dizer. A blindagem fez diferença, então. Total, porque apesar de susto e da violência, ninguém se feriu. Isso é crucial. Nossa, que alívio no meio disso tudo. E os outros jogadores? Estavam lá também, em outros carros abordados, mas os nomes deles não foram divulgados, pelo menos por enquanto. Entendi. E a reação do Rossi? Porque ele é argentino, talvez tenha uma percepção diferente, né? Ele se manifestou sim. Soltou uma nota e foi bem direto ao ponto. Falou da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Olha só. E descreveu como um grande susto para ele e para a família. Uma declaração pessoal, forte, né? Com certeza. Vindo de alguém que acabou de passar por isso, tem um peso diferente. Traz a discussão da segurança para perto. Exatamente. E o clube, o Flamengo, qual foi a posição deles? O Flamengo também soltou uma nota oficial, basicamente confirmou o que a gente já sabia, sabe? O horário, o local ali na linha amarela. Confirmou que o carro do Rossi foi atingido. Confirmou. E o mais importante, reforçou que ninguém se feriu e que os atletas já estavam em casa seguros. Uma postura mais de informar e tranquilizar, né? Faz sentido. E pra gente ter uma ideia do clima ali naquele momento, teve outro relato, né? Sim, isso é bem impressionante. Contou pro G1 que foi assaltado ali no mesmo lugar, na mesma hora. Sério? Simultaneamente? Simultaneamente. E ele descreveu uma abordagem, assim, muito violenta. Homens com fuzis, pistolas, saindo de 2 carros. Nossa, fuzil e pistola. Levaram o carro dele, relógio, cordão, aliança, mandaram ele deitar no chão. Isso mostra bem o perigo daquela área naquele momento. Ilustra perfeitamente o cenário. Não foi um caso isolado ali naquela hora. De jeito nenhum. E a polícia, como agiu? Então, a Polícia Militar foi chamada, claro. O batalhão que cuida das vias expressas, o BPVE, foi acionado. Que é o responsável por aquela área. Exato. E aí, as vítimas, né, os jogadores e esse outro motorista, foram para a 21ª DP, a Delegacia de Bom Sucesso, para registrar tudo. O procedimento padrão. CIAs lidam com crimes assim, graves, em vias que deveriam ser seguras. É interessante ver como tudo se conecta, né? A reação pessoal do Rossi, a nota do clube, esse outro assalto junto. E a resposta policial. Tudo compõe um quadro. E o que esse quadro geral nos diz? Olha, para mim, fica muito clara a vulnerabilidade à violência urbana aqui no Rio. Ela atinge todo mundo, sabe? Mesmo figuras públicas como jogadores de futebol. Ainda que eles tenham mais recursos, como um carro blindado? Exatamente. A blindagem no caso do Rossi foi, assim, fundamental para evitar uma tragédia. Mas isso levanta outra questão, né? Sobre quem pode ter essa proteção e quem não pode. Segurança pessoal versus segurança para todos. É um contraste muito forte mesmo. Pensar nesses atletas vivendo uma rotina de alto nível, voltando de um jogo internacional. Representando o clube, o país. E aí, no caminho para casa, se deparam com essa realidade tão perigosa. Mostra uma fragilidade que talvez a gente não espere. É isso. A palavra é vulnerabilidade. E não é só por serem famosos. O local, linha amarela, uma via principal. O horário, madrugada, a quantidade de criminosos e o armamento pesado. Sugere uma ousadia grande, né? Uma ousadia e talvez até uma organização que impacta todo mundo que usa aquela via. A mensagem que fica é que o risco é real, mesmo em lugares de muito movimento. Então, só para a gente amarrar os pontos principais.
Tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo na linha amarela, de madrugada, na volta da Argentina. Carro do goleiro Rossi atingido por 4 tiros. Ninguém ferido, felizmente por causa da blindagem. O próprio Rossi falando da insegurança no Rio. E outros relatos confirmando o perigo na área naquele momento específico. Isso. E aí fica uma reflexão final, eu acho. Qual seria? Se um grupo de atletas famosos, possivelmente com segurança, com carro blindado, passa por isso numa via expressa principal do Rio, o que isso nos diz sobre os desafios diários de segurança para o cidadão comum? Para o morador que passa ali todo dia, né? Exatamente. Que usa a mesma linha amarela, talvez no mesmo horário, mas sem nenhum desses recursos de proteção. O que esse evento específico sinaliza sobre a segurança que realmente existe ou não existe